Boa tarde, pessoal, boa tarde, irmãos. Eu estava ouvindo uma live hoje, dia 15/1/2023, de uma irmã chamada Cristina Maranhão, certo? E ela vem exatamente cair na história de Faraó, quando Moisés foi eleito para libertar o povo de Israel. Então ele se deparou com um faraó muito duro de coração. E Deus trouxe todos os tipos de pestes para aquele lugar. E o Senhor e Deus continuavam endurecendo o coração de Faraó. Será que vocês não veem que a nossa história tem tudo a ver com isso? Que Deus, Ele não quer que nós coloquemos a nossa fé nos homens. Todos os homens cujas pessoas colocaram sua fé foram desarmados nessa atual situação. Todos. E Deus, ele não aceita qualquer tipo de idolatria. Né? Não é o homem que vai trazer a libertação do povo. É o próprio Deus. Deus levantou Moisés para isso. E o povo era muito difícil. Era um povo que não cria em Deus. Mas eles só queriam que os seus desejos carnais fossem satisfeitos. Ah, eu sinto saudade disso do Egito, disso, daquilo. Deus tirou. Nós estamos vivendo isso aqui no Brasil. Nós estamos vivendo a história de Faraó. E assim, muitas pessoas estão se deixando levar pelo medo e o pavor. Muitas pessoas. Muitas pessoas estão fugindo. Porque é muito melhor contar com o que tem na carteira do que confiar em Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que nós queremos tudo para ontem. Um povo que não sabe esperar. Um povo, quando sente que a coisa está começando a mornar, se desespera e perde a fé. Deus não vai dar a sua glória para homem nenhum. As pessoas que o povo esperava atitudes heróicas foram desarmadas, perderam poder, estão de mãos atadas. E novamente o povo se decepcionou. Porque quem de fato tem todo o poder é somente um. Não é o homem. Como eu já disse, não existe super-homem. Não existem super-heróis. Só temos um. E as pessoas têm se esquecido disso. As pessoas estão se deixando levar, estão sendo tragadas pelo bafo do medo que vem do inimigo. Isso traz a desesperança. Na palavra, o Senhor diz: Satanás veio para mentir, roubar, enganar e matar e tudo que não presta. E o medo é um bafo de Satanás para roubar a tua fé. Eu não queria estar vivendo
o medo da maioria das pessoas. Não queria estar vivendo esse medo. E não estou. Eu estou em paz, estou tranquila, porque eu confio na palavra do Senhor. Se vocês acham que não, o espírito de Faraó voltou. Ele está aqui, no Brasil. E ele tem comandado um líder aqui. E a história se repete. As pessoas estão enlouquecidas com medo, mas são incapazes de entrar no seu quarto e clamar e chorar aos pés do Deus vivo de Israel. Sabe por quê? Porque se acostumaram a contar com aquilo que elas têm no bolso. Quando eu fui para Foz do Iguaçu para pregar a palavra, aprender, fui para uma escola de evangélica. E nós então tínhamos que ir, os nossos pastores, né, os responsáveis, eles nos dividiram em grupos, em grupo de 3, né, cada grupo foi para um lugar diferente. Na América aqui, na América Latina mesmo. Uns foram para Bolívia, outros foram para Argentina, outros foram para o Paraguai. Eu fui uma dessas que fui para o Paraguai com 2 irmãos que eram um brasileiro e outro que era paraguaio, porque nós não sabíamos o Guarani, a língua, né? Então foi um grupo enorme de jovens que foi dividido por toda a América Latina e foram pregar sem absolutamente nada no bolso. Fomos sem contar com dinheiro nenhum, só com a fé. E nada nos aconteceu. Nós fomos para uma cidade chamada Filadélfia. Filadélfia, no Paraguai. Deus fez coisas maravilhosas naquele lugar. E o nosso testemunho era muito importante, porque era 2 meninos e 2 homens e uma mulher. E nós nos preocupávamos com o nosso testemunho, de não ficarmos juntos, dormindo no mesmo lugar, por causa do testemunho. E Deus, ele proveu tudo. Deus conseguiu, deu um lugar para os 2 irmãos, e eu fiquei fiquei na casa de um pastor, sabe? E ali nós vimos o poder da palavra de Deus. As pessoas muito pobres, muito humildes mesmo, e nós andávamos de canto a canto ali. E a residência das pessoas eram divididas assim, era como se fosse uma chácara muito grande. Então nós andávamos muito para pregar a palavra do Senhor. E digo mais, um sol muito, muito forte. E Deus, ele colocava em cima de nós uma nuvem. Ele cuidou de nós como cuidou do povo no deserto. Ele cuidou de nós. Riam de nós. Alguns riam de nós. Fomos rejeitados por uma comunidade de crentes lá. Fomos rejeitados. Não deram hospedagem para nós. Tá certo? Mas o Senhor tocou o coração de uma comunidade de cristãos que nos ajudaram. Então, eu aprendi muito, muito com isso tudo. Quando voltamos, ninguém tinha dinheiro, nós só orávamos. Quando nós voltamos para nossa sede, em Foz do Iguaçu,
todos nós contamos nossas histórias. Foi maravilhoso. E os irmãos que foram para a Argentina, eles eram argentinos. Eles contaram que na época a Argentina ela vivia um auge na economia, o povo tinha grana, o povo tinha dinheiro, o povo tinha tudo, era o auge. E eles contaram que eles mal conseguiram pregar a palavra do Senhor em Buenos Aires. E que um deles bateu na porta, em casas, para pregar a palavra, e um desses argentinos falou: eu não tenho tempo para ouvir isso. Deus para mim é o que está dentro, está aqui ó, na minha carteira, é o meu dinheiro. E dispensou os irmãos. Outras pessoas, não, eu não tenho tempo, eu não quero saber. Ou seja, o povo ali estava vivendo um auge financeiro tão bom que Deus não existia mais para eles. E veio ao meu coração, isso foi, eu fui em 2000, acho que em 2000 e no ano 2000, fui em 2000 e voltei em 2001. Era o ano de 2000. E eles falaram com muita tristeza que o povo argentino não queria saber do Senhor porque a economia estava lá em cima. E veio ao meu coração que a Argentina iria cair. Creio que o Espírito Santo me falou naquele momento. Eu sabia que a Argentina ia cair. Porque uma nação que nega ao Senhor, um povo que nega ao Senhor, o inimigo toma conta. Então, hoje vivemos uma situação difícil, mas as pessoas não veem que a mão de Deus tem sustentado o nosso país. O Senhor deixou que todos os homens que eram tidos como heróis fossem desarmados e ficassem à mercê, sem poder fazer nada, porque Deus, ele não dá seu lugar a ninguém. A nossa liberdade, ela vem dos céus. E se você não dorme, não come, está sendo aterrorizada pelo inimigo, cuidado, você tem uma saída. Orar, vai para o seu quarto. É tão difícil se ajoelhar perante ao Deus vivo, ao Deus poderoso, é tão difícil dobrar seus joelhos e se derramar em lágrimas para o próprio Deus. E orar pelas pessoas, e orar pela nação é tão difícil. É mais fácil ser atemorizada, é muito mais fácil não comer, é muito mais fácil não dormir. Será? Porque eu vejo que a maioria das pessoas, elas estão precisando buscar uma fonte de água limpa, que é a palavra. Mas a maioria tem buscado beber de uma fonte de água contaminada espiritualmente. E essa fonte está na internet, onde só se divulga desgraças, pecado, morte espiritual, medo, apatia, desesperança. É assim, é desse jeito que as pessoas estão. E Deus tem se entristecido muito com a falta de fé desse povo brasileiro, que só gostava e sorria quando tudo estava indo bem, quando tinha dinheiro, quando tinha isso. É um povo que hoje faz tudo pelo dinheiro. E quando o dinheiro lhes falta, desmoronam, se matam.
Mas nós não temos o poder de ver o que vai acontecer amanhã. Nós não somos absolutamente nada perante a Deus. Nada. A desesperança tomou conta de milhões de pessoas, até daqueles que se diziam crente, porque muitos deles fizeram as malas e fugiram para se salvar. E assim será no fim dos tempos. Pessoas irão se esconder em cavernas, outras estarão lá na lua com foguete que vai ter 5.000 pessoas, achando que Deus não é dono de tudo. E está acontecendo no Brasil a mesma coisa. A falta da fé, o esfriamento do coração. As pessoas esfriaram, deixaram que o mundo matassem a sua fé. São pessoas que se alimentam do agora, de alimentar seu ego, dos likes. Pessoas que estão levando outras pessoas a se machucarem, outras pessoas a morrerem, desrespeitando os pais, fazendo chacota com os pais, por causa do like, do dinheiro, da fama. É isso que está acontecendo. Os pais não têm respeitado mais. Os pais não respeitam mais os seus próprios, os ensinamentos dos seus próprios pais, da geração passada. E o que eles fizeram? Não aceitando isso, que para mim é rebelião, criaram seus filhos como amigos. Pais não precisam criar filhos como amigos. Pais precisam educar os seus filhos. Jovens se suicidando. Você acha que Deus não ia tocar no Brasil com toda essa corrupção que está acontecendo, que parte até de todos os graus da sociedade, da mais baixa à mais alta? A corrupção está muito alta, está muito grande. E o fedor chegou às narinas do próprio Deus. E Deus está tentando retomar o país para que as pessoas acordem e deixem de ser enganadas. E acreditem, o Espírito Santo, ele nos livra. Ele nos fala, ele nos diz o que está acontecendo. Ele fala por onde irmos, mas você precisa ter o Senhor. A maioria das pessoas estão se guiando pelo inimigo, pela escuridão. Estão fazendo escolhas erradas. Estão se esquecendo de que as nossas escolhas, elas podem dar numa desgraceira total ou numa libertação. A coisa não está pior porque tem cristãos ajoelhados, jejuando, clamando a Deus, mas cristãos verdadeiros, não os hipócritas. A live que eu vi da irmã Cristina Maranhão é muito linda, porque ela não está falando de um Deus irado. Ela está falando de um Deus misericordioso para com o Brasil. E ele manda dizer a todos, acredite quem quiser, fiquem onde estão, não tenham medo. O medo traga a fé. O medo rouba a nossa fé. Não importa o nosso deserto, importa a nossa fé. Deus protege aqueles que verdadeiramente o servem e o amam. Se você tem pendências, busque ao Senhor, peça perdão, perdoe. Perdoe. O povo brasileiro precisa
ir atrás de Deus. Parar de ficar olhando notícias ruins. O povo brasileiro precisa ir aos pés de Deus. Precisa se libertar. Quanto mais você bebe água imunda, pior você fica. Quanto mais você bebe dessa fonte de água imunda, mais perto do precipício você vai estar. Tem pessoas que estão tirando suas vidas porque não tem Deus. E Deus tem buscado todos a clamar que Ele intervenha na nossa nação. Faça isso. Se desligue do mundo. O mundo também está na internet. Toda vez que você entra, você vai ler e consumir coisas negativas, até o ponto que a tua fé se acabe. Deus está fazendo esse mover no mundo inteiro, não é só no Brasil, para que o coração de carne seja devolvido aos que não têm mais. Deus é o nosso refrigério. Jesus Cristo é o que nos liberta do medo, da mentira. As pessoas, elas estão com o vício da água suja. Elas estão viciadas em beber essa água imunda. Porque elas não desgrudam da internet, porque elas procuram só consumir o que não presta. Esse é um chamado de Deus à oração. Glória a Deus que os seus filhos, não os hipócritas, mas os que vigiam e oram e buscam com verdade, o clamor deles tem subido aos céus. E creiam, Deus não vai deixar que a nossa nação afunde ao ponto da miséria total engolir o nosso país. Mas a situação que estamos vivendo é um alerta ao povo. É um alerta. É um alerta. As pessoas que achavam que o Brasil não ia mudar estão em choque, sem ação. Prostradas em suas camas, chorando. Mas Deus não está ali. Apenas o medo e a solidão. Portanto, reajam a isso. Parem. Está na hora de reagir, povo. E se reage com oração. O Espírito Santo, ele não está em muitas e muitas famílias hoje em dia. Porque o inimigo corrompeu. A autoridade dos pais foi corrompida. Sim, a autoridade dos pais foi corrompida e a dos filhos também. Então, a minha mensagem é: busquem ao Senhor de todo o seu coração e entendimento. Parem de serem apáticos. Vamos orar. Vamos clamar. Porque Deus está com seus ouvidos abertos à nossa oração. Voltar atrás. Sabedoria é saber perceber o quão estamos sendo levados pelas mentiras. Sabedoria é saber voltar nessa mesma estrada que está aí. Volta e vai buscar a Deus. Quantos quilômetros que você deixou Jesus atrás? Quantos quilômetros da tua caminhada Jesus ficou para trás? Volta. Sem Ele não tem sucesso. Sem Jesus, sem o Espírito Santo,
Sem o mover de Deus, não tem vitória. Volta. Não tem como caminhar sozinho. Não tem. Muitas das pessoas estão nas beiradas dessa estrada. Estão adentrando nesse mato sem rumo. Mas a estrada está aí. Ela é reta. Ela leva ao Senhor. Essa é a estrada. Uma estrada espiritual, ela é reta. Ela leva ao Senhor. Muitos saíram dessas estradas porque queriam viver no mundo. Muitos saíram dessa estrada porque queriam viver segundo as suas próprias regras. Esqueceram que para andar com o Senhor, nós precisamos seguir os seus preceitos. Os cristãos caminham e nem um passo atrás estão dando. Muitos já fugiram. Oh, Senhor Jesus, sabedoria hoje quase não existe mais. As pessoas perderam discernimento, sabedoria. E o terror está sendo muito maior para aqueles que não têm o Senhor do que aqueles que descansam no Senhor. Volta atrás. Volta dessa estrada. Veja de onde você realmente abriu mão de servir o Senhor. Volta. Porque o tranco, ele vai ser muito mais forte para aqueles que não têm fé. Muito mais. E Satanás vai se apossar desse medo e fazer com que essas pessoas, além de perder sua fé, vivam no horror, no terror do medo e findem com as suas próprias vidas. Assim como acontece na China, em outros lugares, em outros países. A opressão sem Deus, ela não consegue, ela não resiste. Então, fiquem na paz do Senhor. Repensem. Bíblia não é amuleto. Bíblia não é amuleto para estar aberto nas casas empoeirada. A Bíblia, ela só tem valor quando ela é usada por nós. Não adianta colocar palavras da Bíblia na geladeira, porque isso não é amuleto. O que nos resgata, o que nos liberta, o que nos poupa, é quando a palavra entra em nosso espírito. Acabou. Amém. Fique na paz do Senhor. Essa mensagem, ela precisa ser difundida para as pessoas que estão sem esperança. A pregação do Evangelho, ela se dá também pela internet. Repassem esse áudio, esse vídeo. Deem like. Isso pode salvar vidas. Deem like, se inscrevam. Que sempre, através do Senhor, eu quero estar passando coisas, palavras que tragam vida e esperança ao coração de vocês. Que o Senhor possa estar em cada lar. Que o Senhor possa entrar também dentro de cada um de vocês, do espírito de vocês. Que o Espírito Santo possa, enfim, encaminhar vocês a voltar para o Senhor. Amém.